nós, nessa noite de quarta-feira, poder abrir a palavra de Deus com toda a liberdade. E esse é um privilégio que cada um de nós, nascidos de novo, temos, de abrir a palavra de Deus e pensar com Deus, por meio da sua palavra. Amém? Hoje, quarta-feira, dia 2 de abril, e é realmente uma alegria imensurável podermos reunir na presença do nosso Deus e poder cantar louvores, exaltar o nosso Deus e também abrir a palavra e pensar com ele. Amém? Se você pode, abre sua Bíblia comigo nessa noite em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós sabemos que o livro de Romanos é uma carta prática para nós, nascidos de novo, filhos de Deus. Capítulo 1 até capítulo 9 fala da praticidade da vida cristã. No capítulo 9, 10 e 11, Deus trata diretamente com Israel. E capítulo 12 até o final, volta à praticidade da vida cristã. Então, é interessante para nós, porque no capítulo 6, o Paulo, ele dá ênfase sobre a nossa liberdade, que nós somos parte de um povo livre. Amém? Vamos orar para iniciarmos? Tá certo? Ok? Amém? Amém. Ok. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós chegamos diante do Senhor e te louvamos, te exaltamos e pedimos uma unção especial do Senhor nessa noite. Vai de encontro aos nossos corações, fale conosco. Espírito Santo, por favor, fale conosco nessa noite. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Então, somos parte de um povo peculiar, um povo livre, um povo lavado pelo sangue de Jesus Cristo, um povo que pode abalar os céus com suas orações, um povo, único. No Velho Testamento, Deus tratou diretamente com Israel, um povo santo, povo de Deus, a esposa do Deus vivo. Agora, nessa dispensação, Deus trata diretamente com a igreja, composta de pessoas nascidas de novo, tanto judeus como gregos, todos num só corpo, numa só família, uma só fé. Nós somos unidos uns com os outros por meio do sangue de Jesus, o amor incondicional de Deus revelado na cruz, quando foi pago um preço pelos nossos pecados. E Deus nos libertou, nos fez parte de um povo livre. E aqui Romanos 6 está tratando sobre isto, Versículo 17 e 18. Paulo diz o seguinte: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uau! Servos da justiça. Somos livres. Livres para ouvir de Deus. Livres para servir uns aos outros. Livres para amar incondicionalmente com o amor ágape, o amor de Deus. Um amor que não exige nada em troca. Somos livres pela graça de Deus. Fomos libertos e somos parte de um povo livre. Em Colossenses, capítulo 1, olha comigo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo disse o seguinte, Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo disse: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo fala lá no contexto de Romanos 6, 17 e 18, havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? Ele refuta de modo nenhum. Então somos parte de um povo livre, um povo que pode decidir
andar em novidade de vida, uma vida nova de qualidade diferente da vida que andávamos anteriormente, ou andar no caminho largo, que é o caminho dos prazeres, deste mundo tenebroso, que é inimigo de Deus. Paulo trata sobre isso, né, em Romanos capítulo 8. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Fomos libertos para dar em novidades de vida. Somos livres para amar. Somos livres para servir. Somos livres para andar em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4 está escrito: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa palavra novidade, aqui no grego, né, fala de uma vida nova de qualidade diferente da vida que andávamos anteriormente, antes de nascer de novo. Pela graça de Deus, somos parte de um povo livre. E sabe quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Romanos 8 trata sobre isso. Somos, às vezes, mal compreendidos. Somos, às vezes, perseguidos, atacados. Pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus nos acusam e nos condenam, porque eles julgam segundo os olhos naturais carnais e não segundo a palavra de Deus, que alimenta a nossa fé, Romanos 10, 17. Então, nós não podemos julgar uns aos outros pelos olhos naturais, mas sim amar uns aos outros com amor incondicional, porque nós somos parte de um povo livre, um povo que foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário. Somos livres, livres para amar, livres para andar em novidade de vida. Somos parte de um povo peculiar, um povo único, um povo que pode abalar os céus com suas orações. E somos livres. O nosso Redentor vive e vive para sempre. Por isso, nós podemos crer no amanhã, acreditar no amanhã, mesmo que o hoje, o agora esteja difícil, quando talvez você e eu estejamos liderando com impossibilidades em nossas vidas no dia que se chama hoje, mas sabe, ontem eu falei, vai ter uma amanhã e com a amanhã a alegria de ver Deus agindo, a alegria de ver Deus suprindo, a alegria de ver Deus curando, a alegria de ver Deus provendo, a alegria de ver Deus, sabe, endireitando as nossas veredas, e pela fé nós desfrutamos desta nova vida, porque somos livres pela graça de Deus. O nosso Redentor vive e vive para sempre. Jó falou em Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Israel, esposa do Deus vivo. Isaías 54, versículo 5, parte A. E o Santo de Israel, o seu Redentor, a segunda pessoa, Jesus Cristo, ele é chamado Deus de toda a terra. E nós somos parte de um povo livre, um povo peculiar, um povo que é chamado a noiva do Messias de Israel, a noiva de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Somos livres, aleluia, nessa noite, livres. Em Apocalipse capítulo 1, João, não o Batista, mas o João, o apóstolo que era mais jovem, aquele que se inclinou no ombro de Jesus, na ceia, né? Aqui João está com 95 a 97 anos de idade, quebrando pedra na ilha de Patmos. E o Senhor Jesus apareceu a ele. Apocalipse capítulo 1,
Apocalipse capítulo 1. João, Jesus Cristo, eu falei João Batista? Você falou que não é João Batista, é João Apóstolo. João Apóstolo. João Apóstolo estava quebrando pedra na ilha de Patmos com seus 97 anos. E Jesus apareceu a ele e falou com ele o seguinte, vejamos aqui, no versículo 17 e 18 de Apocalipse 1. João disse o seguinte, quando ouvi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, Jesus tomou João pela mão e falou, colocou ele de pé, eis que estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Não tenha medo. Sabe, nessa noite, Jesus está dizendo para nós, não tenha medo. Vocês são parte de um povo livre, um povo que foi liberto pelo meu sangue na cruz do Calvário. Não tenha medo. Eis que estou vivo e vivo pelos séculos dos séculos, disse Jesus. Vivo. Sabe, muitas vezes somos odiados. E Jesus disse, olha, fique tranquilo se o mundo vos odiar, porque primeiro odiou a mim mesmo. Olha, em 1 João, capítulo 3, versículo 1, está escrito, vede, observe, contemple que grande amor tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não vos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. O mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. E eis que nós estamos aqui nessa noite, salvos pela graça e parte de um povo peculiar, um povo salvo, um povo livre para andar em novidade de vida. E o nosso Redentor vive, por isso nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está. Vá! Aleluia! O nosso Redentor vive. Não mais nós vivemos, Cristo vive em nós. Gálatas 2:20. E este é o grande mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Uau! Fantástico, né? Sabe, amados irmãos, se nós fôssemos hoje olhar os grandes homens religiosos deste mundo, nós poderíamos, que aconteceu, por exemplo, vários túmulos existem hoje de homens religiosos que são visitados anualmente, não é verdade? Seja em Meca, seja em China, seja em outros lugares, Confuso, Maomé, Buda e tantos outros. Seus túmulos estão fechados, seus ossos estão ali, mas em Jerusalém há um túmulo vazio. Há um túmulo vazio, e na porta está escrito, não está mais aqui, ressuscitou, e eis que estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. O mundo nos odeia, porque ele odeia não é o seu andar, não é o seu caminhar, o mundo odeia aquele que habita em você, Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. O mundo nos odeia. Por isso o mundo conspira contra nós, fofoca contra nós, nos persegue. Às vezes somos perseguidos, atribulados, somos, moídos por situações. Mas nós nos mantemos em pé, porque o nosso Redentor vive e nós podemos crer no amanhã. Amém? Com Jesus nós estamos seguros
Ele disse: jamais vos abandonarei, nunca vos deixarei só. Ele disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Que promessa, hein? Como está a sua vida hoje? Você está ouvindo a voz do Senhor Jesus, o pastor supremo? Você tem ouvido, você tem abrido a palavra de Deus, falado: Deus, Senhor Jesus, fale comigo. O Espírito Santo sempre vai falar conosco. Jesus sempre vai falar conosco. Se você abre a Bíblia, ele fala contigo. Aí você fala: mas pastor, eu não tenho conseguido ouvir a palavra de Deus. Abre a Bíblia. Abre a palavra de Deus. Deixe Deus falar com você. Ele vai falar, ele vai te orientar no caminho que deves andar. Para ele, nada é impossível. Quantas vezes ficamos ansiosos, inquietos por causa de diversas situações que vivemos? Em alguma delas, são nos dito que será impossível sermos libertos, curados, supridos e promovidos. Não podemos esquecer: o nosso Redentor vive e não abre mão das nossas vidas. Com Jesus, tudo vai dar certo. Tudo dará certo com Jesus no barco. Mas, sabe, não se deixe aprisionar com o mundo. Este mundo tenebroso quer nos aprisionar. Não permita ser aprisionado por este mundo tenebroso. Somos nascidos de novo, salvos pela graça de Deus e parte de um povo livre, um povo peculiar, um povo único, a noiva do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Sabe, não se curva diante desse mundo, curve-se diante de Jesus Cristo, o nosso Redentor, porque ele vive e ele nos fez parte de um povo de propriedade exclusiva seu. Tito 2, versículo 14, ele pagou a nossa dívida, ele quitou a nossa dívida na cruz do Calvário e nos deu um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida, nos fez parte de um povo livre. Nós éramos escravos do pecado, como Romanos 6, versículo 17 e 18 está escrito. Mas ele nos libertou, nos pagou a nossa dívida e nos fez livres. Livres para amar, livres para andar em novidade de vida, livres para servir, livres para contribuir, livres para andar segundo a vontade do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Somos livres e nós podemos crer no amanhã, porque ele vive e vive para todos, sempre e eternamente. Amém. Amém? Amém. Uau! Aleluia! Se você está nos assistindo nessa noite, ou durante a semana, final de semana, no sábado, domingo, ou um dia qualquer, você abre lá, Facebook, YouTube, ou nosso site, não deixe bem que essa explicação. Sabe, talvez você sente um vazio no coração, no peito, e você tem tentado preencher esse vazio com diversas coisas, mas, sabe, tudo passa e você sente o vazio novamente. Você se sente perdido, aprisionado. Olha, hoje Jesus quer te libertar. Ele quer te fazer uma nova vida, te dar um novo começo, uma nova esperança. Ele quer que você faça parte de um povo especial, um povo livre, um povo peculiar, um povo remido. A sua igreja, a noiva de Jesus, e ter a salvação eterna. Sabe, para isso, você não precisa pagar nada. Você não precisa tentar fazer a coisa certa ou errada, tentar agradar a Deus pelas suas obras. Obras não salvam ninguém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 6, 23. Todos são destituídos da glória de Deus, mas Deus nos amou com amor eterno, como ele amou o seu povo que estava na Babilônia, com amor eterno, e aproximou e atraiu o seu povo a ele. Assim Deus nos atraiu à cruz do Calvário. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por você, por mim, por nós. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a garantia de vida eterna com Deus, para que nós pudéssemos ter vida espiritual, vida com Deus, uma nova vida, uma nova esperança. Se você gostaria de ter essa vida, Paulo fala em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será salvo. Então, se você gostaria de ter essa salvação hoje, sabe, eu convido você a orar comigo. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e faz uma nova vida. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, se 2 Coríntios 5:17 está escrito: nova criatura é. Primeiro capítulo 5, 11 a 4. Por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que possamos jamais esquecer que somos parte, pela graça de Deus, de um povo livre, um povo remido, um povo que tem esperança, que pode crer no amanhã, porque Jesus vive e vive para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.